mas que mundo interessante esse que nós estamos vivendo. Você não acha? Eu estou me divertindo pra caramba com esse planeta. Todo mundo está dizendo que é o apocalipse. Eu falei, uau, eu nunca pensei que eu ia viver o apocalipse. Você não acha legal? Eu acho mó legal essa coisa toda, né, do apocalipse. Diz que vão botar a marca da besta na gente, né? Pior que ninguém sabe bem quem é a besta ainda, mas vão botar uma marca. Mas o mundo mudou pra caramba, né? Está tudo diferente, tudo diferente. O mais legal desse mundo novo são as piadas que os brasileiros fazem a respeito disso. A campeã, para mim, a campeã das piadas foi essa. Me mandaram um áudio assim: rapaz, ouvi dizer que para ir no supermercado preciso usar luvas e máscara. Então eu fui. Quando cheguei lá, passei uma vergonha, o pessoal estava usando roupa também. Essa para mim foi a campeã, foi a melhor de todas, foi a joia. Agora, teve um irmãozinho de uma igreja que teve uma revelação do final da pandemia. Diz que logo depois do São Paulo ser campeão brasileiro. Você viu como o calendário mudou? Antigamente na folhinha era janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Agora o calendário é assim: janeiro, fevereiro, quarentena, dezembro. Tudo mudou nesse mundo. Esse mundo está de ponta cabeça. É incrível as coisas como estão acontecendo. Agora, um curitibano me disse assim: não vejo a hora que acabe esse negócio de 2 metros de distância. Queria tanto voltar aos tempos antigos que eram 10 metros de distância. Porque dizem que o curitibano é meio seco assim, né? Aí eu perguntei lá em Curitiba nesse fim de semana se era verdade. Eu tive que vir embora. Bom, mas eu estou muito contente de estar aqui. Deixe-me dizer uma coisa para você. E não é porque ele está ali. O seu pastor tem uma história de impacto na vida desse país e de outros pastores em outros lugares por sua história. Mas nesses últimos tempos, lógico que ninguém quer que ninguém passe pelo que ele está passando, mas a postura, a atitude desse homem tem sido um poderoso impacto na vida de muita gente, porque o que ele falou é verdade. Deus não nos deu espírito de covardia, e ele está aqui firme, é uma tremenda inspiração. Pastor, obrigado, não só a sua história de vida ministerial, mas a sua história de vida, é um exemplo para todos nós. Obrigado, viu? Deus te abençoe, e obrigado por me deixar vir aqui. Frequentemente eu só prego uma vez numa igreja, nunca mais eles me deixam voltar, então é a segunda vez. A gente, Lúcia e eu, minha esposa que está aqui, sempre tivemos um sonho de escrever um livrinho que desse dicas para pais que têm filhos especiais. Quando o nosso filho partiu, o livro ficou engasgado, eu escrevi um outro, mas recentemente saiu o livrinho, então tem aí alguns à sua disposição. Se você conhece alguém que tem uma criança especial, esse livrinho eu acho que vai ajudar, porque é uma das maiores e mais deliciosas aventuras na vida de um casal, ter um filho especial, mas precisa ver desse jeito, e esse livrinho eu creio que vai ajudar vocês. O título do livro é Filhos Especiais Geram Pais Especiais, tá bom? Amém? Prontos? Todo mundo de Bíblia na mão aí? Para as próximas 2 horas a gente passear aqui com a Bíblia? Abre a sua Bíblia no livro de Números capítulo 13, Números 13. Procura aí, existe na maioria das Bíblias esse livro, quase todas as Bíblias têm, Números 13. É aquele livro que você fala assim: quero ler alguma coisa, e vai ler Números. Ninguém. Mas tem coisa boa aí. Números 13. Quem achou, fala amém. Não sai a voz, né, por causa da máscara. Quem achou, fala amém. Amém. Então tá, vou ler aqui alguns versículos do capítulo 13. Versículo 1. E o Senhor disse a Moisés:
envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder, em algumas traduções, um príncipe de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Estes são os nomes, tem a lista aí até o versículo 15. Inspiração para as mulheres grávidas, nomes para os seus bebês, tem nomes maravilhosos. Setur, parece empresa do governo do estado, mas tem coisa assim, né? Uns nomes bonitos. Muito bem, versículo 16, 17, 18, eles estão lá, viram tudo o que o Moisés mandou que eles fizessem. E aí no versículo 23, quando chegaram ao vale de Ecor, cortaram um ramo do qual pendia um cacho cheio de uvas. O cacho, quando chegaram ao vale de Escol, Escol é o nome antigo desse lugar, que tem o cacho de uva que é tão grande que precisa 2 homens carregando numa vara. Escol modernamente chama Itu, mas antigamente chama Escol. E aí colheram também romãs e figos. Aquele lugar era chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas, que quer dizer uma uva enorme. Muito bem, continuando a leitura, eu quero ler com você o versículo 28, que é o versículo chave dessa passagem. Aliás, uma única palavra é a chave para mim dessa passagem. Versículo 28 diz assim: mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. E aí o Caleb para aquela história e diz: espera aí pessoal, para de falar desse negócio. Mas eles não pararam, continuaram falando. No versículo 32 diz: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Capítulo 14, versículo 1, naquela noite toda a comunidade, quantos eram? 2 milhões? Diz que a comunidade de Israel era bem maior que a torcida do Juventus, deve ser, né? E 2 milhões, toda a comunidade naquela noite começou a chorar em alta voz, em hebraico gritando, desesperados. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, e pedimos que agora o Senhor nos ajude a receber com entendimento a Tua palavra, e que ela, a Tua palavra, mexa na nossa cachola, mexa lá dentro, mude as nossas perspectivas, visões, e principalmente o que sai da nossa boca depois do mas. Nos abençoe, te pedimos em nome de Jesus. O que é que sai de sua boca depois do mas? É muito importante. Deixe-me tentar contar a história para você. Alguém avisa: os 12 meninos que foram espiar a terra vêm vindo. E toda a comunidade para e espera. E os 12 meninos vêm de lá, 2 deles carregando aquele cacho de uva enorme, os outros com cestas de romãs e figos. E quando eles chegam, o povo está ali ávido para ouvir o relatório deles. E eles então dizem assim: gente, nós fizemos tudo o que o Moisés mandou fazer. O Moisés disse: vai por aqui, por ali, por ali, por aqui, examina tudo. E nós fomos nos campos, vimos a agropecuária, a agricultura, as florestas, as plantações. De verdade, essa terra mana leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva. Uma uva é maior que um ovo de avestruz. Dá para um mês, para uma família. Que maravilha! E doce pra caramba. Olha os romãs, olha essas frutas todas, que maravilha! E o povo do lado de cá babando, já estavam se preparando para correr e entrar na terra prometida. Quando eles estavam assim cheios de ansiedades por caminhar na direção de ganhar a realização da promessa de Deus para a vida deles, aqueles cabeças de bagre disseram: mas. Quando eles disseram mas, o povo que estava aqui assim assustou e murchou. O que eles disseram? A terra é maravilhosa,
Mana, leite e mel. Disso Deus falou a verdade. Mas o que Deus não contou é que tem cidades fortificadas que não tem quem derruba. Não tem quem derruba. É intransponível aquela cidade, qualquer cidade é intransponível. E tem mais. Tem muito morador nas montanhas, tem muito morador nos vales, tem muito morador nas praias, no litoral. E para piorar, tinha uma turma da NBA que joga basquete e os caras são grandes pra caramba. A gente perto dele parecia cavanhoto. Nessa hora que o Caleb tenta interromper, para com isso, pelo amor de Deus. Mas a turma não deu ouvidos e continuou dando um relatório negativo. Eu acho que eles deveriam ter chegado assim. Graças a Deus que isso é só desse tamanho, né? Senão eu ia mais longe. Eles deveriam ter chegado assim. Gente, antes de falar do que tem lá, do que nós trouxemos, eu queria avisar vocês, as cidades são fortificadas. Tem gente para todo lado, não é pouco povo não, é muita gente para brigar. E além de tudo, eles têm uma turminha que tem assim, 3,10 metros. A mão do sujeito esmaga a minha cabeça como se fosse apertar uma bolinha de ping-pong na mão. Mas olha o cacho de uva que tem lá. Olha os romãs e os figos. A terra mana leite e mel. Deus falou, é verdade, vamos. Igual o Caleb falou, vamos que os conquistaremos. Eles fizeram ao contrário. Em vez de chegar com o ruim antes do mas, e colocar o bom, o possível, o maravilhoso, os desafios, a promessa, a fé, depois do mas, eles puseram o que eles podiam colocar de ruim depois do mas. O que tem saído da tua boca depois do mas? Por que a gente tem que pensar no que sai depois do mas? Simples. Se você esquecer tudo, não esquece disso. A sua vida será direcionada, consciente ou inconscientemente, na direção daquilo que da sua boca sai depois do mas. Quer que eu repito? Repito. É importante saber o que sai depois do mas, porque a sua vida será direcionada em conformidade com o que sai de tua boca depois do mas, esteja você consciente ou inconsciente. Olha o relatório de novo. Gente, seguinte. Tem exército à beça. Tem diferentes torcedores lá. Tem gigante. Mas, olha aqui a prova de que Deus é verdadeiro e falou a verdade. Mana leite e mel, olha o tamanho desse cacho de uva, galera. Nós vamos deixar para trás. E tem mais. Está escrito lá que Moisés falou, a terra que eu dou, nem darei, dou. E se nós temos fé no que Deus fez até hoje, quando a gente saiu do deserto, abriu aquele mar, e engoliu os egípcios, e fez cair maná,
E de noite botava uma coisa de fogo para esquentar o frio do deserto. De noite virava uma sombra para fazer um ventinho melhor por causa do calor do deserto. De noite frio, de noite calor. Deus invertia a coisa, dava ar-condicionado para a gente, calefação à noite. Olha os milagres de Deus. A roupa não envelheceu, não gastou o sapato, nem a calça, nem a camisa, nem o boné. Olha os milagres que Deus está fazendo até agora. Vamos! E eles iriam. Porque a nossa vida sempre se direcionará naquilo que saiu de nossa boca depois do mas. E o que acontece quando, depois do mas, da sua boca, sai o que é ruim? Vou te dar alguns exemplos no texto. Primeiro, quando depois do mas de sua boca sai o que não serve, você se sente isento de responsabilidade. Gente, tem fruto, ó, mas tem muito exército, as cidades são muito fortes, e tem gigantes. Não é comigo esse assunto. Eu não arrumei isso para ninguém, não fui eu que quis trazer, não fui eu que inventei isso, me inclui fora desse negócio, estou fora meu. Bem Zona Leste, estou fora. A gente se sente isento de responsabilidade. Parece que essa encrenca não é minha, parece que essa batalha não é minha, parece que essa responsabilidade não é minha, parece que meter a cara nos estudos não é comigo, parece que trabalhar mais não é comigo, parece que fazer as coisas corretas não é mais comigo, porque depois do mas saiu tanta tranqueira que eu fico isento de responsabilidade. Segundo malefício na sua vida por causa do que saiu de tua boca depois do mas, é que você passa a ser um acusador. Tem exército demais lá, tem gigante. Ele não falou toda a verdade para a gente. Você começa a acusar pessoas, circunstâncias e Deus. Eu não tenho culpa de nada do que está acontecendo com você. A culpa é dele. A culpa é dele. E se pensa que esse negócio é cedo? É recente? É antigo. Adão, cadê você, Adão? Eu estava aqui, fiz curso rápido pela internet de fashion, moda. Estou aqui desenhando umas roupinhas. Adão, para que você quer roupa? Ué, porque eu estou pelado. Falou, você percebeu isso? Mas o que aconteceu, Adão? Explica bem. Foi ela. Ela, por sua vez, foi ela. E a pobre da serpente não tinha quem acusar porque não tem dedo, tomou na cabeça. Acusar. Terceiro malefício de quem deixa de sua boca sair o que não presta depois do mas, é primo da acusação, autovitimização. Olha os israelitas, o que nós viemos fazer aqui? A pessoa auto-vitimizada é a mais difícil de lidar.
Pessoas que são auto-vitimizadas, ai como dói, ai o que fizeram comigo, você viu o que fizeram, que desprezo que fizeram comigo, ai nem ligou para mim, você viu que cumprimentou 1, 2, 3, na minha vez virou as costas e foi embora, ai, você viu o que meu chefe fez, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, a minha tia, o Bolsonaro. Sou vítima dessa gente, acabaram comigo. Não. Sabe o que é ruim na pessoa auto-vitimizada? É que ela entrega aos outros o direito de decidir o que elas sentem. É complicado a pessoa auto-vitimizada. Não vai a lugar nenhum. Fica dependendo de esmola dos outros. Você não tem dó de mim, fala que eu sou bobo. Para com isso. Mas sabe por quê? Porque o que de sua boca saiu depois do mas é coisa ruim. Mais uma. Talvez seja uma das piores do texto. Quando de sua boca sai coisa ruim depois do mas, você perde a realização, o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Você perde a bênção. Porque o relatório aqui foi: mas está cheio de gigantes e soldados e cidades fortificadas. Viraram as costas para o milagre de Deus e caminharam por 40 anos no deserto. Você sabe que, com exceção do Caleb e do Josué, os milhares ou milhões de judeus que entraram no deserto, só esses 2 entraram na terra prometida, os outros todos nasceram no deserto. Mas os seus pais, porque um dia, por causa do relatório daqueles 10, que depois do mar saiu que era ruim, viraram as costas e não creram em Deus. Perderam a bênção. O que é que tem saído de sua boca depois do mas? Porque consciente ou inconscientemente, você vai direcionar sua vida em harmonia com o que sai de tua boca depois do mas. E para piorar, a última dali, é tão ruim quando de sua boca só sai coisa ruim depois do mas. Porque você corre o risco de destruir a fé e a esperança daqueles que vivem em seu entorno. O que é que tem saído de tua boca depois do mas? Pensa. Lá na nossa história, 2 milhões de pessoas passaram a noite chorando desesperadamente por causa do que saiu da boca deles depois do mas. E quando acordaram, em vez de fé em Deus, perderam a confiança no Senhor e se rebelaram contra o líder. De maneira que o que sai de tua boca depois do mas não afetará só você, afetará as pessoas que estão em seu entorno, seus companheiros de jornada, seus amigos, pessoal do seu trampo, tua casa, a turma da igreja. Vocês têm líder da igreja aqui, cuidado com o que sai depois do mas de tua boca nas reuniões de liderança. Pode imaginar aquele povo gritando a noite toda? E sabe como é que eles acordam?
dando as costas ao milagre, à bênção, à realização da promessa. Não olham mais para cima, para aqueles que os livrou com mão poderosa e milagres inéditos com as pragas no egípcio. Esqueceram do que Deus tinha feito ao passarem pelas águas a pé enxuto. Se esqueceram que suas roupas não envelheceram até agora, 2 anos depois. Esqueceram que cai maná, alimento cotidiano do céu. Esqueceram que de noite tem um fogareiro no céu que aquece no frio do deserto, e de manhã tem uma nuvem que faz uma sombrinha e melhora a temperatura lá. Eles esqueceram de todos os milagres de Deus, por causa de algumas pessoas que soltaram besteira, coisa ruim, negatividade, depois do mas. Pensa bem, como vai a tua casa? Como vai a tua família? Como vão os teus amigos? Pensa bem no que é que sai de tua boca depois do mas. É fácil o exercício? Não. Nós somos bombardeados com o que é negativo. Você quer ver uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui agora há pouco? Pastor orando, Senhor, 125 tantas mil pessoas morreram. Olha a oração do seu pastor. Não nos interessa agora a realidade ou não desses números, mas nós oramos por aqueles que sofrem um luto. E o próximo mas do pastor, vocês lembram ou não? Mas te louvamos pelos milhões que foram curados. Vê a diferença? Já pensou se o seu pastor no púlpito orasse assim: Senhor, obrigado pelos milhões que foram curados, mas a gente está arrasado com esses tantos que morreram. Como você sai daqui? Com os que morreram. Como você sai daqui? Com os que morreram, mas com os milhões que foram salvos. É um exercício. Se você tem um bom casamento, um bom noivado, um bom namoro, bons amigos, conversa com eles e pede para eles em amor corrigirem você cada vez que depois do mas sai uma tranqueira. Não é fácil. Por exemplo, eu sou corintiano, eu olho o Corinthians e falo, mas é difícil, mas é um exercício de fé. Mas um dia, mas quem sabe, mas me alegra assim mesmo. Pense bem, como que você se refere aos seus filhos? Fez a lição de casa, mas é uma porcaria. Como é que você fala com o seu marido? Chegou, mas de que jeito? Como é que você fala com a tua mulher? Cozinhou, mas é duro, começa a gororó. O que você fala das pessoas depois do mas? É um exercício. É um exercício difícil. Mas por que isso tem que acontecer? Porque, em primeiríssimo lugar, o texto me diz que a minha vida será dirigida, direcionada em conformidade com o que de minha boca sai depois do mas. E tem um provérbio que é um nó na minha cabeça. Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto de sua boca o homem se saciará. Parece que o que sai da nossa boca é física quântica, acontece. Mas não é que acontece, é que a gente vai enchendo a nossa cabeça de coisa ruim depois do mas, que quando você vai ver, você toma decisões na direção de tudo que é ruim que veio depois do mas aí na sua cabeça e na vida dos outros. A professora do Einstein falou assim: tira da escola, ele estuda, mas ele é retardado. A mãe disse: filho, você é o menino mais inteligente. A professora mandou uma carta e disse que você é o melhor aluno, mas a mamãe vai ter que estudar com você em casa. Mudou mais o que veio depois do mais. O que é que sai de sua boca depois do mas? Porque você vai acabar, consciente ou inconscientemente, dirigindo a sua vida
em conformidade com aquilo que de sua boca saiu depois do mas. Do fruto de sua boca, o homem saciará a sua alma. Feche seus olhos. Queria fazer uma oração direcionada com você. Queria que, se fosse necessário, você pedisse perdão a Deus, confessasse. O que é que tem saído de sua boca depois do mas em relação a você mesmo ou você mesma? Ai, sabe, eu tenho estudado tanto, mas eu sou uma péssima aluna. Hã? Você vai acabar acreditando nisso. Ah, eu tenho trabalhado duro, mas nunca consigo economizar. Quê? Ah, eu vou à igreja, mas não consigo ter fé. Quê? Eu bem que quero ler a Bíblia, mas me dá uma preguiça. Quê? O que é que você tem falado a seu respeito depois do mas? Você vai acabar virando exatamente aquilo que tem saído de sua boca depois do mas. O que você tem falado depois do mas a respeito da sua família, dos seus pais? Meus pais cuidam de mim, mas são extremamente chatos. Hã? Meus pais me geraram, mas só também. Hã? Meus filhos vão na escola, mas não prestam. Que você está falando dos seus filhos? Eles vão ser na vida o que você está dizendo, porque eles vão acreditar nisso e vão acabar direcionando a vida deles naquilo que sai depois do mas de sua boca. O que você está falando do Brasil depois do mas? Eu falei que era difícil. Brasil está nessa bagunça política, social, econômica, mas eu tenho um Deus que reina. Eu tenho joelhos para botar no chão e interceder por esse país. É assim? Ótimo, 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 continue. E finalmente, o que sai de tua boca depois do mas a respeito de Deus? Deus me deu salvação, mas minha vida quebrou. Eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu só estou passando dificuldades. Eu decidi servir a Deus como pastor, mas Ele levou meu filho. Eu decidi ser pastor e no melhor do meu ministério eu tenho que fazer um transplante. Mas, o que sai depois do mas? Depois do mas graças a Deus que eu me converti, porque Deus sabia que eu ia enfrentar esses perrengues e sem Ele eu não aguentaria. Graças a Deus que eu creio no Senhor e na vida eterna, porque Ele levou meu filho para morar no céu primeiro do que eu, e Ele está lá fazendo festa me esperando. Graças a Deus. Depois do mas, o que é que sai a respeito de Deus? A sua vida será direcionada em conformidade com aquilo que de tua boca sai depois do mas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Esse mundo está doido, Jesus. Está tudo de perna para o ar. Mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Aliás, isso estava na tua agenda e a história caminha na direção da sua vontade. O Senhor ainda tem o joystick do planeta. Senhor, eu não sei nada que vai acontecer, nem que Natal nós vamos ter, mas eu sei que Cristo voltará. Senhor, a doença me pegou, mas se o Senhor não me sarar aqui, sara aí, aleluia.
Deus, meu país está confuso, a gente é difícil acreditar em quem, mas eu sei que o Senhor pode mover mentes e corações. O Senhor entorna o coração do rei na direção que o Senhor quiser. O Senhor trabalha no turno da noite. Senhor Jesus, ajuda a gente a perder essa mania besta de botar coisa negativa depois do mas. Ajuda a gente, como teus filhos, representantes do Deus vivo nessa terra, a aprender a mudar o que vem depois do mas, porque cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Grande abraço.